Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, hoje o dia é importante por dois motivos. Em primeiro lugar, estamos entrando no mês de julho, dia 1º de julho de 2022 e começa o segundo semestre. Por que isso é importante? Olha, não sei, mas começa o segundo semestre, então vamos aproveitar melhor que o primeiro. E também que esse segundo semestre começa com ótimos agouros, porque ele começa numa sexta-feira. Então nós começamos a segunda metade de 2022 naquele espírito mais de sextou, de relaxamento, um drinkzinho, uma bebidinha, uma diversão para iniciar um final de semana que desde já eu desejo que seja da melhor qualidade, o mais divertido, o mais relaxante para cada um de vocês. Mas antes de entrar nessas questões relativas à folga, vamos trabalhar um pouquinho no nosso resumão semanal? Então, mais uns minutinhos de trabalho. Na segunda-feira, além da parte de o que vem por aí, o quadro que nós fazemos nesse dia, prevendo os principais indicadores que vão sair durante toda a semana e antevendo possíveis resultados, nos quais vários deles a gente acertou. Temos que destacar não os acertos dessa vez, mas um erro que eu cometi, e quando eu erro eu assumo, a respeito do IGPM. Eu acreditava que ele ia ficar em torno de 0,70%, 0,69%. Ficou em 0,59%, ou seja, um décimo de percentual abaixo do que eu havia previsto, mas mesmo assim, em termos relativos, foi um erro que eu considero grande. E por que aconteceu esse erro? Uma distração minha por conta de eu não ter acompanhado de maneira mais precisa a trajetória de alta do dólar, que não interferiu de maneira muito relevante na mensuração desse indicador da Fundação Getúlio Vargas de preços ao consumidor e que também tem por atacado. E nesse caso, a desvalorização do real que vem acontecendo nessa semana, ela interfere sim nos importados e vai estar influenciando a inflação brasileira desses itens a partir da segunda quinzena de junho, quando se encerrou o IGPM que a gente tratou, se não me engano, na quarta-feira. Mas na segunda-feira, já mais ou menos antevendo o que estava acontecendo em termos de debate político entre Poder Executivo e Congresso Nacional, nós comentamos a respeito da perspectiva de queda do preço dos combustíveis no Brasil em função da redução de tributos. Isso realmente aconteceu, está acontecendo durante essa semana, a despeito de alguns estados, inclusive o meu, estarem com ação no Supremo Tribunal Federal para tentar impedir essa ação conjunta do governo federal e do Congresso Nacional. Realmente, tomara que esses estados rebeldes, nesse caso, percam a parada, porque reduzir custo de combustível é uma necessidade emergencial desse momento, e mais do que isso, diminuir a cunha fiscal sobre produtos essenciais é sim um direito moral de todo brasileiro. Na terça-feira, nós comentamos aqui sobre dois assuntos muito interessantes. O primeiro, saiu os dados do CAGED a respeito do emprego brasileiro em junho, e o dado ele foi muito acima do que os analistas de plantão esperavam. Na minha perspectiva montada na segunda-feira, eu já dizia, olha, eles estavam prevendo, esses analistas de plantão, uma alta de 170 mil. Eu peguei dois componentes principais para avaliar essa situação, quais sejam recuperação dos serviços e alta da taxa de juros, a Selic, a 13,25%. Falei o seguinte: frente a uma situação dessas, não tem meio termo. Ou o emprego vai crescer muito mais do que eles estão falando, ou em patamares muito menores. E aí, a alta superou todas as expectativas. Foram 277 mil empregos formais criados para a economia brasileira só no mês de maio. Notícia excelente que nos permitiu até antever que a taxa de desemprego, que depois eu vou falar sobre isso, iria cair abaixo de 10% aqui no nosso país. O outro assunto que acabou sendo tema de fundo do Fora de Curva foi a questão do G7, que é o grupo dos países mais industrializados do mundo, fazer um pool financeiro para buscar financiar com a bagatela de 400 e tantos bilhões de dólares a infraestrutura dos países do terceiro mundo, começando a competir com a China.
E vou dizer, falei naquele momento, isso aí não é por mera bondade, por mera solidariedade, sim por competição geopolítica. A China está entrando a toda, especialmente na África, América Latina e outros países da Ásia, financiando governos para construir infraestruturas que seriam a nova rota da seda, segundo eles, com um perfil que cria um endividamento de juros altos, prazo reduzido, que proporciona grandes chances de a própria China acabar assumindo o comando dessas infraestruturas por inadimplência. E, evidentemente, isso aí gera o quê? Domínio geopolítico. O G7 abriu o olho em relação a isso, finalmente, e está criando uma estrutura competitiva para financiar esses mesmos países, e o Brasil pode se dar muito bem em relação a isso no futuro próximo, com um perfil de endividamento muito mais palatável. Na quarta-feira, nós começamos nosso comentário aqui no canal exatamente sobre a inflação do IGPM de 0,59%, o erro que eu cometi na previsão, então não vou tocar nisso de novo. Peço desculpas uma vez só, depois até escondo um pouquinho, né? Mas o segundo assunto era o mais importante. Se no dia anterior nós havíamos visto essas políticas de financiamento de infraestruturas em países do terceiro mundo como uma estratégia de domínio geopolítico, na quarta-feira, nós fomos um pouco mais a fundo nos novos posicionamentos da OTAN no que diz respeito à guerra entre Rússia e Ucrânia e, eventualmente, uma adesão dos chineses ao lado dos russos. A OTAN, sim, ela definiu que vai começar a se proteger mais, vai mobilizar mais exércitos, mais equipamentos, prevendo já uma grande possibilidade de entrar em conflito bélico direto com a Rússia e depois não se sabe o que vai acontecer. Foi um alerta porque isso mostra que o nosso mundo ele está mais inseguro do que aparenta estar. No momento em que nós começamos a enxergar com certo ar de estabilidade esse absurdo que está correndo lá no Oriente da Europa. Não, o mundo não está estável. As chances de um conflito em maiores proporções é algo real e nós devemos ficar assim de olho nisso. Todos esperamos, eu acredito que isso não aconteça, mas nós não podemos ignorar as possibilidades de que ainda a nossa geração, nos próximos meses, anos ou talvez semanas, nós passemos a assistir o início de algo parecido com a Terceira Guerra Mundial. Seria muito, mas muito lamentável, mas nós não podemos fechar os olhos para isso e deixar de colocar as situações que nós estamos enxergando agora fora dos nossos horizontes de possibilidades que podem se tornar realidade. E depois ontem, quinta-feira, o último dia do semestre, do primeiro semestre, não foi uma escolha deliberada minha, mas as principais notícias eram completamente positivas. Só boas novas aqui para o Brasil. E até em termos globais tivemos alguns pontos de ânimo. Olha o que foi divulgado ontem. Primeiro, confirmando o que nós havíamos antevisto na terça-feira, a taxa de desemprego aqui no Brasil, ou desocupação, como fala o IBGE, caiu abaixo de 10%, 9,8%. Segundo ponto que foi extremamente positivo. O governo federal, Ministério da Agricultura, Banco Central, Ministério da Economia divulgaram o Plano Safra para 2022-2023. Uma alta superior a 30% nos recursos em relação ao ano passado, e isso vai proporcionar, muito provavelmente, uma safra brasileira de 2022, 2023, como eu falei, muito maior, e também um grande avanço no âmbito da agricultura familiar. Vamos lembrar que a escassez alimentar que gerou a inflação no primeiro trimestre aqui no Brasil foi basicamente de hortifrutis granjeiros, que são o foco principal desse grupo de pequenos agricultores que são denominados como agricultura familiar. O Pronaf, que financia essa turma, registrou um baita de um crescimento em disponibilidades, com uma taxa de juros, se não me engano, da ordem de 6 ou 7%, muito inferior à Selic. Já o Pronamp, que é para médias propriedades, médios negócios agrícolas, vamos falar assim,
A taxa de juros foi de 12%, abaixo ainda da Selic, mas um pouco mais salgadinha. Mas mercado é mercado, os juros tão baixos em comparação que estão sendo praticados no mercado, e isso provavelmente vai significar resultados de safra para o Brasil em 2022, 2023, repetindo, superiores ao apurado no período anterior de colheita. Então, uma excelente notícia. E outra boa notícia para encerrar, não foi brasileira, foi norte-americana, é que estavam prevendo que a partir desse mês, no máximo no início do segundo semestre, os Estados Unidos iriam entrar em recessão. Por que vai entrar em recessão? Especulações, vamos falar assim. A realidade do país qual é? Desemprego baixíssimo, abaixo de 3,5%. A questão dos pedidos de seguro-desemprego, que é um bom indicador antecedente para ver o que vai acontecer com essa taxa de desocupação, como fala o IBGE no futuro, mostrou na última semana um avanço mínimo praticamente desprezível, uma estabilidade em relação ao indicador anterior, indicando que não tem suspeitas de que o mercado americano esteja, pelo menos nesse momento, em desaquecimento. Um outro fator que corrobora com isso foi a inflação, que chegou a 0,3%, o núcleo do índice de preço ao consumidor dos Estados Unidos. É uma inflação menor do que no mês anterior, mas ainda alta para os padrões norte-americanos. E inflação alta, desemprego baixo, significa o quê? Muito consumo. E onde tem muito consumo não tem recessão. Então, se essa conversa voltar à baila, ela pode voltar no futuro, não para agora. Estados Unidos não está em recessão e isso é muito bom para eles, claro, mas também para o Brasil e para o mundo. E agora, na sexta-feira, o que eu tenho para falar para vocês? Eu vou dar um puxão de orelha de novo na grande imprensa brasileira, que pega algumas informações impactantes de mercado, do dia a dia, e inventa uma maneira de colocar a culpa do que está acontecendo em alguma ação do governo federal. Olha, aqui no Fora de Curva eu não tenho o hábito de levantar bandeiras de paixão política, sou meio alérgico a isso até. Mas eu tenho que reconhecer, sim, que o governo atual ele está sendo atacado de forma desleal por veículos de imprensa que colocam informações distorcidas só para prejudicar o candidato da situação em favor de uma oposição. Pode ter sua opinião, claro, mas notícia, gente, continuo defendendo essa tese, deve retratar primeiro a objetividade e a verdade. E aí o que está saindo em várias manchetes de vários portais, vários jornais hoje? Ibovespa hoje opera em queda e dólar em alta com temor fiscal. Outra manchete nesse sentido. Dólar bate em 5,33 após a aprovação da PEC Kamikaze no Senado. Essa PEC Kamikaze é uma proposta de emenda constitucional que vai beneficiar alguns segmentos da sociedade, caminhoneiros, pessoas mais pobres, com aumento dos auxílios emergenciais e outras coisas assim. Eu, pessoalmente, questiono a institucionalização desse tipo de auxílio. Ele pode ser, sim, temporário, ele pode fazer frente a uma emergência, mas eu não defendo que ele seja colocado de maneira permanente. Mas é um outro debate. O que eu quero debater aqui é que atribuíram a alta do dólar a essa aprovação da PEC que melhora condições de auxílio emergencial, que vai de 400 para 600 reais, uma bolsa caminhoneira e outras coisinhas assim. E aí vamos pensar junto, pessoal. Se o dólar sobe em relação ao real, por conta de uma questão de política interna do Brasil, evidentemente as outras moedas do mundo deveriam também subir na mesma proporção em relação ao dólar. Ou seja, o real se desvalorizaria da mesma forma como em relação ao dólar. Mas olha o que aconteceu. O dólar, sim, ele subiu 1,28% em relação ao real, mas vamos ver como é que está a relação entre dólar e euro. Tirar a moeda brasileira dessa jogada, o dólar também se valorizou. Aliás, o euro se desvalorizou 0,52% em relação ao dólar.
significa o quê? Existe um fenômeno mundial que está levando a moeda norte-americana para cima. Provavelmente questão de insegurança global pelos eventos associados à guerra entre Rússia e Ucrânia e todas aquelas coisas que a gente já cansou de conversar aqui no Fora de Curva. Então, pessoal, mais uma vez a imprensa está sendo parcial, está distorcendo informações de cunho econômico e quando distorce informações de cunho econômico, está fazendo o quê? Quem acredita nesse pessoal vai acabar perdendo dinheiro. Vai acabar, eventualmente, tomando decisões erradas que podem levar a grandes prejuízos. Eventualmente pode dar sorte e ter um lucrinho aí, mas normalmente informação errada ou distorcida gera decisões equivocadas e isso aí significa que quem toma decisões equivocadas, especialmente no mercado financeiro, acaba ficando mais pobre. Então, de novo, cuidado com o que diz nossa imprensa. Muito cuidado. E agora, gente, finalizando o Fora de Curva de hoje, preparando aquela cervejinha, aquele vinho ou algum destilado até para começar a relaxar para o final de semana que vem por aí, vamos tratar um pouquinho de política global. E vamos tratar de guerra, sim. Só que eu quero mostrar para vocês uma coisa. Esses líderes que fazem a guerra e a paz do mundo, eles são muito mais infantis do que supõe nossa vã filosofia. Olha só, o G7, que é os 7 países industrializados mais ricos do mundo, eles têm seus presidentes, primeiros ministros, até alguns têm reis, como na Inglaterra, mas além de buscar resolver a questão da economia global, eles fazem fofoca. E fofoca que pode levar à guerra, sim, senhores e sim, senhoras. Olha só o que aconteceu na reunião de cúpula ocorrida na Alemanha com esses 7 países. Começou a circular entre esses presidentes e presidentas uma foto do Vladimir Putin sem camisa, andando a cavalo, todo musculoso. E aí eles ficaram rindo da foto. Oh, parece que tá bombado. Será que botou botox nos peitos? Começaram a fazer um monte de piadinha sobre ele. E o dono da Rússia lá ficou sabendo, não gostou muito da brincadeira e respondeu à questão. Ele disse o seguinte: se cada um desses presidentes do G7 ficassem também sem camisa, eles iam ficar muito nojentos. E o negócio é o seguinte, olha, não só para a cara, mas para as proporções corpóreas desses líderes globais, eu tô para dizer o seguinte, os 7 sem camisa iam ficar muito ridículos mesmo. O Putin, por mais malvadão que seja, nesse ponto ele tinha razão. Mas um dos que estava nessa reunião, que é o primeiro-ministro da Inglaterra, do Reino Unido, Boris Johnson, ele disse o seguinte sobre essa questão da guerra. Olha que profundidade de estadista esse cara teve. De acordo com as afirmações dele, se o Putin fosse mulher, ele não teria invadido a Ucrânia. Será que botar uma peruca no Putin, uns peitos generosos, um batonzinho, cílios postiços, um pó de arroz na cara, será que ele ia virar mulher e ia desistir dessa ideia? O Putin não gostou da provocação. E aí o Putin respondeu, até inteligentemente, olha, se o líder da Rússia fosse mulher, conforme a mulher que fosse, iria invadir sim a Ucrânia. Afinal de contas, a Margaret Thatcher não invadiu ali as Falklands, as Malvinas, que a Argentina havia tomado antes? Não podemos dizer que a resposta dele não é desprovida de lógica. Mas essa provocação do Johnson acabou dando a oportunidade para o Putin, que, como eu falei, pode ser malvado, mas é muito inteligente, muito esperto. Então, essa provocação certamente reavivou alguma chama vingativa dos argentinos em relação às ilhas próximas, que, na minha opinião, pertencem sim ao Reino Unido, mas eles acham que é deles. Mas é uma outra conversa e pode ser alvo de um novo palco de acontecimentos muito em breve, não se sabe o que vai acontecer. Mas esses líderes mundiais, ao invés de negociar de maneira mais séria o arranca-rabo que está tendo entre Ucrânia e Rússia, estão sim fazendo criancices. E isso tem que ficar registrado aqui no Fora de Curva. Mas o mais brilhante de todos
não foi nem europeu, não foi norte-americano, foi asiático. O prêmio de Pérola Política do primeiro semestre de 2022, obtida na reta final desse período, vai para o grande líder norte-coreano, Kim Jong-un. O que fez esse menino? O Donald Trump até chamava ele de menino foguete, achei genial o apelido. Ele está enfrentando de uma maneira muito séria a pandemia lá do coronavírus na Coreia do Norte. E aí, o país é completamente fechado, tem fronteiras predominantes com a Rússia, com a China, a maior parte, e também com a Coreia do Sul. Mas é uma nação fechada, muito controlado quem entra e quem sai. Como é que esse vírus foi chegar lá? Segundo Kim Jong-un, os vírus chegaram tripulando balões que foram enviados da Coreia do Sul para a Coreia do Norte para infectar a população coitadinha norte-coreana. Olha, gente, falar em ciência agora, especialmente nesse âmbito dessa pandemia, é uma coisa meio temerosa, diríamos assim. Tá todo mundo usando o nome ciência para defender verdadeiros absurdos, seja de um lado, seja de outro. Mas o pouco que se sabe é que esse vírus ele não resiste muito tempo fora de um ambiente propício a se reproduzir e dentro de um balão que não vai ter esse ambiente, correto? Então, é uma baita de uma besteira que o Kim Jong-un está falando, mas, sem dúvida nenhuma, para tirar o dele da reta e se livrar das culpas do que está acontecendo na sua Coreia do Norte, porque é dele mesmo, ele inventou essa desculpa que não é genial, mas muito criativa. Ah, e uma outra coisa que surgiu agora, notícia extraordinária fora de curva. Vamos voltar para o Vladimir Putin, porque ele tomou uma decisão muito importante em relação ao conflito, à guerra à Ucrânia e o envolvimento dos Estados Unidos. Tomou uma decisão fundamental que eu acho que ele vai ganhar guerra por causa disso. O que ele fez? Ele proibiu a entrada da filha e da esposa do Biden e mais de outros 23 norte-americanos políticos. Existe alguma coisa para dizer em relação a isso? Eu acho que não. Vamos encerrar o Fora de Curva, mas não sem antes eu dizer uma coisa para vocês, pessoal. Eu estou pensando em tirar uma folga. Eu aceitei uma proposta, um convite, na verdade, para participar de um cruzeiro nos Estados Unidos de 8 dias, um navio todo luxuoso. E é bom ir solteiro, mas só que eu tenho que preparar minha bagagem. Está faltando um item muito importante. Já estou levando esparadrapo, já estou levando antisséptico para eventuais ferimentos. Alguém tem aí uma luva de boxe para me emprestar? Acham que eu estou inventando coisa? Até estou inventando porque eu não fui convidado de jeito nenhum para esse cruzeiro, mas seria muito interessante. Mas teve sim um cruzeiro lá nos Estados Unidos de 8 dias que as pessoas foram para festejar e algumas para namorar. E no meio desse namoro aconteceu aquilo que nós chamamos de triângulo amoroso. Enfim, eram 3 pessoas que não sei se estavam namorando-se mutuamente ou um escondido do outro. A história não veio ao caso. Mas o fato é o seguinte: esse problema do triângulo amoroso em cruzeiro, que é uma coisa comum que existe, acabou se espalhando. Se espalhando, se espalhando, se espalhando e virou uma pancadaria no convés do navio com mais de 60 pessoas se estapeando, se socando, pontapé, sopapo, catiripapo. E para conter esse ânimo passional dos amantes, o capitão do navio teve que chamar a guarda costeira, jato de água fria neles para parar com essa brigaiada. E aí todos eles voltaram escancarados, cheios de hematoma, mas aparentemente satisfeitos pelo ânimo, pela temperatura do cruzeiro do qual eles participaram. Você quer fazer um cruzeiro desses? Se quiser fazer, 2 sugestões. Primeiro, vá solteiro, não leve companhia, porque corre o risco de você estar sendo direto ou indiretamente envolvido num triângulo amoroso e aí sobra-se o papo para tudo que é lado. Segunda sugestão, leve equipamentos próprios para um cruzeiro. O que é? Curativo, luva de boxe, talvez uma máscara daquelas para não levar soco na cara. Enfim, tudo que você necessita para se proteger
de umas férias paradisíacas nesse contexto. E com isso, gente, o Fora de Curva de hoje fica por aqui. Espero que você tenha um excelente final de semana, aproveite bem, porque sempre eu digo, na segunda-feira, toda a nossa encrenca brasileira e mundial recomeça e nós vamos estar aqui acompanhando, comentando para o bem ou para o mal o que vai acontecer. Então, muito obrigado pela atenção, um forte abraço em cada um de vocês, mais uma vez um excelente final de semana a cada um, até breve, tchau.